Olá, bem-vindos a mais um episódio do Psipod. Eu sou a Michelle Rodrigues, psicóloga, especialista em autoestima e confiança. Olá, eu sou a Raíssa, psicóloga clínica, especialista também em TCC e neurociências e host do podcast. E hoje nós trouxemos um convidado super especial e a gente vai apresentar ele já, mas o tema é muito especial também, tanto quanto. É sobre o autismo e sobre o quanto as pessoas autistas conseguem brilhantemente se desenvolverem ao longo da vida. E isso, hoje, o nosso convidado vai mostrar brilhantemente o quanto é possível. E a Rai vai apresentá-lo pra gente, né? Seja muito bem-vindo, Otávio. Seja muito bem-vindo, Otávio. É uma honra estar aqui participando do podcast. Olá a todos. E o Otávio, ele foi diagnosticado, né, com autismo e escreveu também um livro super legal recentemente que vai compartilhar aqui com a gente um pouquinho sobre as inspirações, né, pro livro, sobre o quanto a escrita também talvez tenha te ajudado nesse processo, o quanto para você isso é prazeroso, enfim, um pouco sobre sua história, sobre sua trajetória. E é muito bom tê-lo aqui conosco hoje. É um prazer também para nós. Muito, muito especial. E o Otávio, ele é escritor, poeta, redator e cosplayer, é isso? Exatamente. Sim. Que legal, que legal. Hoje a gente vai compartilhar aqui bastante dessa experiência do livro e de outras experiências da sua vida que você gostaria de compartilhar com a gente. Com certeza. Hoje eu acho que o papo vai render muito, porque é muito bom poder espalhar um pouco mais sobre como é o autismo, um pouco da área do cosplay, um pouco da área da literatura. Que legal, que legal. Bom, seja bem-vindo aqui ao nosso papo. E para a gente poder começar, Otávio, a gente queria saber como que você pensou, né, na escrita do livro, o que te inspirou, o que te motivou a escrever esse livro. E a gente ficou sabendo que não é o primeiro livro, né? Esse é o primeiro que foi lançado. E aí já tiveram outros livros aí que você foi inspirado também a escrever. Conta um pouquinho pra gente. De fato, minha escola sempre teve essa questão de literatura em alguns projetos do próprio sistema de ensino em relação ao livro. Mas esse é o primeiro que de fato está sendo lançado, né? Inclusive entrou em pré-venda ontem no site da editora Flive. Então, quem quiser, pesquisa lá Cânticos da Escuridão e já faça a compra do seu exemplar. E sobre as inspirações... Bem, a maior inspiração da minha vida literária é minha avó. Ela é escritora, poetisa. E então, assim, sempre tive influência para ir para esse meio literário e até muito por conta do autismo, né? Passar muito tempo com atividades que não envolvem tanto socialização. Então, ler, escrever, jogar videogame. Então, assim, minhas inspirações, com certeza, vêm dessa área, que nem a minha avó. Edgar Allan Poe, mais dessa área, como fazer dark, deste... sentimento mais gótico. Tem também a cantora Poe, a série Twin Peaks, né? E a maior inspiração do meu livro eu vou deixar aí no ar, porque no livro não é segredo ali, quem conhece vai sacar na hora, e dá pra ver pelas minhas redes sociais qual que é a minha maior inspiração literária, né? Inclusive neste momento, mas vou deixar aí no ar pros leitores descobrirem em casa. Que legal, adoro esse ar de mistério. Adorei. Aí. Vão lá e verifiquem, né? Tirem as suas próprias conclusões. Fiquei curiosa. Eu também. Muito bom, Otávio. E o Legal. conta pra gente um pouquinho do que fala o teu livro, assim, são contos, pelo que eu entendi, assim, como que foi o processo criativo? Conta um pouquinho pra gente. Bem, o livro, ele é dividido em alguns capítulos e são poemas, né? Então, assim, eu decidi escrever poemas sobre alguns temas diferentes, mas todos abordando geralmente a questão humana e ou sobrenatural. Então, vemos assim, o primeiro capítulo, ele é somente cantigas de escárnio e maldizer. Então, tanto que o professor Marcos, né, que também já veio aqui, foi um dos prefaciadores do meu livro, ele falou, nossa, o livro começa bem intenso. Tanto que o livro ele começa mais intenso e vai, como posso dizer, ficando mais calmo com o tempo. Então, tem cantigas de escárnio e maldizer, tem poemas de romance, tem poemas sobre localizações, personalidades. Um tema muito presente, né? No meu livro é a água, o oceano, os lagos. Poxa. E o próprio processo de escrever, né? A poesia, as inspirações, como é escrever, porque
uma coisa que tem até um poema no meu livro que fala sobre é que eu gosto muito de escrever poesia pela liberdade. Eu posso estar escrevendo um poema sobre determinado assunto, me vem ideia de outro, eu posso parar de escrever e voltar no outro, de repente tenho ideia para um novo, então assim, é algo muito livre e eu gosto muito dessa liberdade. Show. Caramba, cara. E eu fiquei pensando quando você falava aqui o quanto isso exige uma espontaneidade, uma liberdade de expressão, né? E a escrita, eu vejo que ela é essa liberdade de expressão, né? A gente colocando quem a gente é no mundo de uma maneira, assim, mais espontânea e realista possível, dependendo de como a gente escreve, o quanto a gente se debruça sobre isso. Então, bem legal. Muito legal. E o processo de escrever foi algo que é único, assim, em nenhum momento da minha vida eu presenciei algo como foi escrever o Cânticos da Escuridão. Tinha momentos que eu me perdia na literatura. Eu tava lá escrevendo, olhando pra parede, não olhava o teclado, não olhava o computador. Parecia que tinha alguma coisa escrevendo por mim. Tanto que eu brinco, né? Ali não fui eu que escrevi, eu fui meio possuído. Porque foi algo assim que eu passava noites escrevendo, mas acordava, não me cansava. Foi algo que eu me dediquei assim e... eu tô muito feliz que finalmente deu certo, né? Que a Flávia abraçou o meu livro, né? A Flávia é uma editora incrível, como muitos dizem, até o Lucas, né? Que é o cara lá da editora, ele fala, a Flávia é uma mãe. Muito bom. Legal. E, Otávio, a escrita, assim, é algo terapêutico para você? Assim, você sente que é algo que te ajuda, assim, te alivia um pouco o estresse? Ou é mais realmente algo que você gosta, que você faz por prazer, assim? Que lugar a escrita ocupa na sua vida? Eu vou falar que tem ambas as ocupações, né? O primeiro capítulo, que é Cantigas de Escárnio e Maldizer, foi numa época virulenta, conturbada, com alguns conflitos, então eu botava tudo de pior que eu queria falar, que eu sentia, naqueles trechos. Então, assim, foi uma área para extravasar. Mas tem, sim, sua área terapêutica, sua área de relaxar escrevendo, porque vai muito do que a pessoa está escrevendo, né? No meu caso, poemas, mas poemas... Tem poemas de romance, tem poemas sobre a própria poesia, tem poemas tem cantigas de escárnio e maldizer. Então, assim, vai dependendo da área, né? Eu falo mais na área de poemas, mas... tem outras áreas, né? Crônicas, narrativas, aí acho que vai de cada autor. Show. E a gente sabe que às vezes no autismo existe aí uma questão, às vezes, do hiperfoco. Você percebe que às vezes a escrita pode ser um hiperfoco teu, assim, ou não necessariamente? Como que você percebe isso? Então, essa área de hiperfoco é uma área que eu realmente precisava dar uma estudada a mais para entender mais até mesmo sobre o autismo, mas não vejo a escrita, assim, naquelas semanas não, né, foram alguns meses escrevendo, mas naquele período eu estava completamente vidrado no meu livro, eu vivia pensando no livro, então acho que pode se encaixar, mas não diria que a literatura ou que escrever é um hiperfoco contínuo meu. Tá. E você tem algum outro, assim, que você fala, não, isso aqui eu reconheço que é? Que é aquela coisa que você gosta, que você se inspira, você fala, nossa, fazer isso aqui, meu Deus, você até esquece de fazer outras coisas ali quando você tá com aquilo. Ah, definitivamente, né? Eu preciso pontuar uma coisa, né? Eu acho que o hiperfoco ali, ele não é algo que é necessariamente vicioso, né? Porque eu vou falar, meus hiperfocos são cosplay e videogame, só que videogame é um tópico complicado porque muita gente confunde você gostar do videogame com o vício, né? O vício, ao meu ver, é você deixar de fazer suas necessidades básicas, se cortar, privar completamente do mundo, gastar o que não tem naquele mundo. Então, assim, eu gosto bastante, mas eu sempre soube meus limites. Legal. Então não é algo que te rouba de fazer outras coisas, assim, né? Como uma disfuncionalidade. Você faz, né? Enquanto você faz aquilo é muito bom, mas você tem você tá presente naquilo que você tá fazendo. É mais ou menos isso que você quis dizer. Mais ou menos assim. Obviamente eu fico muito imerso, né? Porque eu priorizo aqueles que têm mais história e coisas do tipo, né? Quando o assunto é videogame, ou cosplay, que exige um pouco mais de trabalho manual, de planejamento. Então, assim, eu fico bem imerso, mas não esqueço de fora e sei que aquilo ali não é uma prioridade. Perfeito. E até legal você dizer isso, né? Eu tava assim, por experiência, por vivência na prática, porque eu acho que no senso comum, né, quando as pessoas falam sobre o autismo e até
o TDAH também, que assim, quando você tem uma coisa, você faz aquilo, você esquece de comer, de tomar banho, de viver. E na prática, o hiperfoco não necessariamente é essa entrega absoluta para aquilo que você está fazendo. É quando você tem um foco naquilo que você faz, é talvez diferente de outros tipos de pessoa. Né? Então você faz aquilo, só que não necessariamente sem nenhum limite para fazer, como uma pessoa que tem um vício, por exemplo, né? Sim. Que daí realmente você vai fazer e não vai mensurar as consequências daquilo. É uma coisa realmente que você até não consegue parar de fazer. O hiperfoco é diferente. Então, muito legal você ter trazido isso também, porque eu acho que desmistifica um pouco essa ideia, né? Desrotula. Sim, tanto que durante a minha vida eu passei por bastantes psicólogos, né? Uhum. Principalmente ali no início do diagnóstico, e vi diversas opiniões sobre isso. Tinha psicólogos que falavam, não, tira completamente o videogame, tem outros que falavam, não, deixa aí porque é algo que te ajuda, é algo que não tá te atrapalhando, que você sabe seus limites. Então, assim, vai de profissional para profissional, mas no geral eu vejo que hoje em dia também é algo mais, que está mais aberto, que as pessoas têm mais noção do que estão falando, não é tão estigmatizado ou conservador como era antigamente. Perfeito. E principalmente se é algo que te ajuda a sentir algo que te é prazeroso, que, assim, é um momento também ali de lazer. Você mencionou até que no cosplay você consegue socializar, assim, você tem ali um grupo de pessoas que você interage. Como que é pra você? Você mencionou a importância que isso tem na sua vida. Comenta um pouquinho pra gente. Eu brinco que o cosplay é o amor da minha vida, né? Tanto que o pessoal lá da IBMF estava falando comigo, eles falaram, olha, Otávio, eu olho nas suas expressões, eu olho no seu Instagram, o cosplay é o amor da sua vida, é o que você mais gosta de fazer, assim. E é uma comunidade que eu sou extremamente grato, né? Eu tive um hiato aí por um tempo, mas desde o ano passado voltei. E fui super bem acolhido, né? As pessoas não discriminam você por o que você é. Então, assim, principalmente, né, nesse ano que eu tirei a CIPTEA, eu tô sendo mais aberto sobre o autismo, né? O pessoal me trata super bem e é o momento que eu tenho pra socializar, porque muitas vezes a pessoa vem pedir pra tirar foto comigo, eu peço pra tirar foto com a pessoa, então, assim, a gente tem um laço ali do interesse da mesma mídia, da mesma coisa, e esse ano é muito especial pra mim, porque foi a primeira vez que eu realmente tive um grupo, né? Inclusive, queria mandar um abraço aqui pros meus tunes de Night City, que foi o momento mais especial da minha vida como cosplayer, e desse ano, assim, com certeza um dos momentos que nos encontramos lá no stand da CD Projekt Red, e eu fazendo o Johnny Silverhand, que é um personagem que eu gosto muito, e assim, era um grupo incrível, enorme, todo mundo me tratando muito bem, e depois a gente ainda saiu pra comer alguma coisa, então assim, foi incrível poder passar um tempo com vocês, espero que se repita, né? Ai, que legal. Que legal. Muito bom, muito bom. E legal ver a sua espontaneidade, assim, né? Trazendo essa ideia do cosplay. E aí eu acho que um ponto interessante aí, eu acho que é legal você trazer um pouquinho pra gente da sua vivência nesse sentido, é quando a gente fala sobre a socialização e o autismo, a primeira coisa que vem é que nosso autista ele não consegue socializar. Né? E aí a pessoa já pensa em alguém retraído, que não fala, que fica ali num canto, ou que não sai de casa, e não é isso na prática, né? Até porque, primeiro que o autismo vai ter graus ali, e pode ser sim que um grau, de repente, um pouco mais severo, você chegue nessa super dificuldade de interação ali social, mas quando a gente pensa de interação social, de habilidades sociais e até da dificuldade muitas vezes que não só o autista tem, mas que todos nós temos em algumas situações sociais que a gente sinta desconforto, não necessariamente isso é uma disfuncionalidade grave, assim, né, para a questão do autismo. E principalmente porque quando a gente pensa em identificação, e você falou, né, da galera ali do cosplay, de vocês se reunirem, de ter um assunto em comum, de ter um tema em comum, isso também é algo que facilita bastante na interação, né? Quando você tem um papo em comum, um assunto em comum, gostos em comuns, isso vale para todo mundo, né? Como que na sua experiência sente que isso te ajuda, encontrando esse grupo que você tem algo em comum ali para vocês? Vamos lá, eu acho que, obviamente, como você falou, tem os níveis, né? Meu autismo é nível 1, né? Ou seja, o nível mais moderado. Mas também vem por conta de muito tratamento, né? Quando eu fui diagnosticado, eu era o que as pessoas estereotipam como o autista, né? Eu ficava isolado, eu não conversava com ninguém, eu tinha muita dificuldade de se separar, de me separar, seja da minha mãe, da minha avó, de alguma pessoa de confiança. E, enfim, outros trejeitos, mas eu acho que isso vale a pena falar um pouquinho mais depois, né? Quando falar do início do diagnóstico. Mas
A identificação no geral, assim, é algo que me ajuda, né? Porque, por exemplo, no cosplay, ou a gente tem identificação de estar vestido do mesmo jogo, ou a pessoa gosta assim, então tem um caminho para se abrir uma interação, né? E aí depois se seguir no Instagram, então obviamente tem a facilidade das conversas hoje em dia nas redes sociais, então acaba sendo melhor, assim, para mim socializar, é a área que eu mais consigo me socializar, né? Muito legal, muito legal. E eu acho que também é uma área que você domina ali, né? Porque você gosta do tema, do assunto, então talvez traga um certo conforto também para as interações. Assim, né, depende. Eu não me considero um profissional de forma alguma, eu sou amador, voltei agora, então, assim, obviamente tem muita coisa para melhorar, mas isso é até algo muito interessante. Mesmo que você tenha um cosplay mais simples, que você tenha um cosplay a nível cinematográfico, todo mundo ali. Todo mundo, não, né? Obviamente é difícil generalizar, mas há um acolhimento. Legal. Então, assim, também a questão do ambiente, né? Porque nem se falar, a gente gosta da sua espontaneidade, é porque aqui é um ambiente controlado, os eventos são ambientes, assim, mais controlados, que eu tendo a andar com o pessoal que eu já conheço, ou de repente conheço alguém ali que acaba tendo uma conexão mais rápida na hora, mas, assim, ambientes que não são controlados é muito mais difícil socializar, quase impossível. Festa, coisa assim, nem vou porque não vou aproveitar. Então, talvez a socialização para você entre num contexto onde você tem mais liberdade para falar da maneira que você se sente mais confortável, para, de repente, se expressar da maneira que você acha melhor. É difícil para você, por exemplo, quando tem um padrão a ser seguido, é isso? Assim, por exemplo, numa festa. Então, tá todo mundo ali sempre meio que dentro de um mesmo padrão. Aí, você sente que nesses contextos é um pouco mais difícil. Eu nunca parei pra pensar nisso, mas eu acho que você resumiu muito bem, porque, obviamente, né, poder falar do que eu gosto e do que o pessoal gosta naquele ambiente é mais confortável do que fingir interesse ou falar de um tópico que eu não tenha tanta familiaridade. Sim. Talvez, então, o desconforto você acha que pode vir de ter que falar ou ficar mostrando interesse em coisas que, às vezes, você não vê tanto sentido, que não é ali do seu costume... Coisas assim, nesse sentido. Acredito que sim. Aquele meio que tem que ser diplomata, né? Está todo mundo falando de um tema, e você tem que estar ali gastando energia para ter que falar daquele tema porque tá todo mundo falando. Realmente é uma dificuldade grande, assim, até para quem não tem, né? Uma dificuldade nas interações, às vezes a gente tá sem energia mesmo para falar, hoje eu não tô afim de socializar numa coisa que eu tenho que, né, vamos lá, vamos puxar, não é um tema que eu gosto, né? Imagina quando a gente tem, né? Aí fica muito maior mesmo. E chega a te gerar ansiedade? A questão, primeiro, abordando a questão de diplomacia, né? Depende do ambiente. Eu acho que justamente ambientes mais, como eu posso dizer, enfaixados, assim, por exemplo, as premiações que eu fui, né, que eu vou, eu acho mais fácil socializar que, por exemplo, um ambiente um pouquinho mais contraído, como um restaurante, uma festa, ou algo assim. E do que você falou sobre ansiedade, eu não gera, assim, principalmente porque qualquer tipo de interação me gera muita ansiedade, até mesmo para, por exemplo, mandar, achei esse vídeo engraçado, vou mandar para alguém. Me fico perguntando, será que eu devo mandar para aquela pessoa? E se acontecer isso, se acontecer aquilo? Então, assim, me gera muita ansiedade. Né? Eu era muito problemático com ansiedade também lá no início, quando foi feito o diagnóstico. E até talvez isso é um ponto de dificuldade no diagnóstico, porque tem muitos profissionais que às vezes acabam indo por uma ansiedade social, para uma timidez, para uma fobia social. E no final das contas, isso é uma das características, assim, é uma das questões ali do transtorno. Então, por isso, às vezes, demora tanto para a gente conseguir chegar no diagnóstico final do autismo. Você passou por esse processo, assim, de diagnóstico? Como que foi? Conta um pouquinho pra gente, assim, como foi esse processo e como que é para você também atualmente ser acompanhado. Conta um pouquinho. Então, né, eu fui diagnosticado com 7 anos, ou seja, 10 anos atrás. Então, eu não posso dizer absurdamente toda a experiência, porque não tive contato, né? Obviamente, tem aquela questão. Poxa, uma criança de 7 anos, não dá pra explicar exatamente. Uma criança de 7 anos autista, não dá pra explicar perfeitamente tudo. Então, assim, fui tendo as coisas em pequenas doses. Então, assim, como é que foi que começou?
escola, né? Eu sempre tive muito problema na escola, na questão de socializar, de ficar longe da minha avó, da minha mãe. Então, primeiro ano do fundamental, tinha esses problemas, não falava com ninguém, estereótipo, né, social do autismo. Aí a escola chegou e falou pra minha mãe, olha, já levou seu filho num psicólogo, talvez seja um transtorno de espectro autista, algo assim. Ela falou, nunca parei pra pensar. E aí ela passou a analisar que eu tinha muitos comportamentos associados ao autismo. Então, por exemplo, ia no cinema, o barulho era muito alto, tampava os ouvidos. Em restaurantes, eu só comia salada se fosse em um prato diferente do prato do arroz, feijão e da mistura. E enfim, diversos outros, né? Não conseguia socializar, ser muito apegado a certas coisas, né? Aí acaba que fui em profissionais e veio o diagnóstico naquele mesmo ano, né? Porque foi bem aparente, era bem complicado, né? Foi a época mais complicada da minha vida em relação ao autismo. Era muito forte e as dificuldades ali eram as maiores porque eu não tinha iniciado, não estava a tempos no tratamento. E acho que talvez até assim, com 7 anos, né, você não entende muito bem o que é isso na prática, quais são os prejuízos que isso pode ter, o que significa isso. Acho que com o decorrer do tempo você vai aprimorando, entendendo, se identificando ou não, né, com o que dizem, porque cada um também vai ter ali as tuas questões maiores de dificuldade por conta do grau, do que você já sabe, do que você vai aprendendo. E eu entendi que de lá pra cá, né, até como você falou sobre a questão das interações, hoje tá mais fácil, vamos dizer assim, pra você, porque tem muita coisa que você foi trabalhando de habilidades sociais, né, e isso vai se modificando ao decorrer do tempo. Então eu imagino que as dificuldades que você tinha lá, né, com 7, obviamente que hoje são outras dificuldades. E algumas talvez que de repente vão permanecendo também, porque são características ali de personalidade também, que não tem necessariamente a ver só com a questão do autismo. Você consegue identificar, assim, hoje, quais são as dificuldades que permaneceram e algumas que você já conseguiu transpor no decorrer desse tempo de tratamento? Olha, de fato, né, teve uma melhora, porque também foi um tratamento muito intenso ao longo de anos. Que eu percebo mais algumas coisas mais básicas. Então, assim, barulho. Ainda alguns me incomodam, fico com dor de cabeça e tudo, mas, obviamente, eu acho que não tem o impacto que tinha, né? A única coisa que, por exemplo, esses dias eu estava escutando uma música, acabou tendo um barulho muito alto do nada no meio da música, obviamente, um mecanismo de defesa, né? Já fui, tampei os ouvidos sem pensar, porque não esperava aquilo. Sim. O social, eu acho que melhorou de um ano pra cá, porque voltei a frequentar os eventos, conheci o pessoal é aquela coisa, né? Vai apresentando os amigos, tudo, e muita coisa, né? Ligada a isso, né? Então eu não sei dizer muito mais sobre, mas felizmente eu tô muito melhor, porque eu admito, eu era bem problemático nessas questões, né? Isolado, não falava com ninguém, dificuldade de ficar longe. E é muito legal também, Otávio, perceber que você conseguiu, assim, trabalhar tanto isso que hoje você tá aqui num bate-papo com a gente. Acho que teve um ato super legal aí de coragem, sabe, de estar aqui, porque independente da gente falar de um autismo ou não, é difícil a gente tá falando com câmera, se expor. Então, assim, eu acho que é uma habilidade, talvez, que você até tá se superando, sabe, assim, de se colocar em situações mesmo que muitas vezes são desconfortáveis para nós de um modo geral, mas tá se desenvolvendo, tá trabalhando coisas que são super importantes para tua carreira, até para tua carreira como escritor, se a gente for parar para pensar, são habilidades super importantes e que você tem já, assim, e tá só agora melhorando, lapidando essas habilidades. Você percebe isso, assim, esse desenvolvimento? Perceber só quando eu olho em retrospecto há muito tempo atrás, né? Os meus 6, 7 anos. De resto, assim, é difícil notar no meu dia a dia, mas... obviamente, né? Algumas vezes eu consigo notar mesmo, porque eu falo, poxa, eu não faria isso daqui há um certo tempo atrás, já estou melhor. Mas a questão da coragem de falar do autismo, eu acho que, assim...
não é nem tanto pelo ambiente, porque, como eu falei, aqui é um ambiente controlado, né? O professor Marcos me apresentou a vocês, a gente conversou um pouco antes, mas acho que vem muito ligado aos estigmas, né? Que ainda são ligados. O preconceito e discriminação do autismo ainda ocorre, não é algo que é tão, como que eu posso dizer, agravante como nos anos passados, como antigamente, mas ainda assim há essa falta de conhecimento. Uhum. Perfeito. Em pleno século XXI, 2024, a gente está falando ainda de desinformação, né? Com tantas informações, eu acho que exatamente esse talvez seja o ponto também, né? Cada um fala uma coisa, cada um fala de um jeito e os estereótipos vão sendo criados. Uhum. E às vezes o excesso de informação também, ele gera mais desinformação do que se não tivesse, né? Infelizmente também. Gera uma confusão muito grande isso. Então, legal, assim, se você puder, né, trazer essas experiências até para o pessoal que está ouvindo também se identificar. E eu acho que com certeza vai ter muitos comentários acerca disso. Nossa, me identifico com isso, né? Isso é bem legal, assim. Eu acho que, sinceramente, né, é aquela coisa, por ter muita informação acaba chegando, mas muita também acaba não chegando. Aí, sim, como você pontuou. Sim, fica confuso. E quais são as principais, assim, hoje, assim, depois de se conhecer, de até trabalhar um pouco, você faz tratamento, pelo que eu entendi, assim, não. Acompanhamento psicológico? Não faço mais, tem um tempo. Mas chegou a fazer, assim? Durante grande parte da minha vida eu fiz, né? Fiz, aí parei um pouco, aí ali na época da pandemia, um pouquinho depois voltei a fazer e parei novamente. Tá, legal. Mas talvez você tenha adquirido aí um certo autoconhecimento nesse processo e você observa, assim, quais são as principais características que você observa em você, assim, hoje em dia, que você nota, que você fala, nossa, isso daqui é uma questão, um sintoma, porque eu acho que tem isso também, algumas pessoas, cada pessoa vai ter uma percepção, vai sentir de um jeito, mas se você pudesse trazer a sua experiência, seria bem legal. Justamente, eu acho que um pouco a questão do hiperfoco, né, porque, por exemplo, se me deixar aqui, eu consigo falar de Cyberpunk e Batman o podcast inteiro. Então, assim, eu acabo me conectando mais com o pessoal que tem esse interesse, acabo conversando. Então, assim, alguns outros assuntos até mais habituais eu não tenho tanto interesse, né? Então, é uma das coisas que eu percebo. Legal. Legal. Isso é muito bom. E você estava falando sobre a questão das interações, o quanto você sente olhando numa linha temporal mais longa, o quanto você evoluiu, né? E aí, talvez olhando para um passado mais breve, parece que essa percepção ela fica um pouco mais complicada, porque assim, a gente tá todos os dias com a gente, às vezes a gente não percebe realmente a evolução que vai acontecendo diária, né? Mas quando a gente olha num processo de tempo maior, a gente fala, caramba, comparado com 5 anos atrás ali, puxa, a evolução foi grande, né? E pensando em interações sociais, habilidades sociais e nas nossas mudanças e transformação, aquilo que antes era desconfortável, conforme a gente vai exercitando, vai ficando cada vez menos confortável, se isso vai sendo uma prática nossa, né, diária. Até uma das técnicas que a gente usa na TCC de exposição gradual a fobias, a medos, a situações de ansiedade social, timidez, ou se aplica para várias outras situações também. Quando a gente se expõe fragmentalmente a pequenos desconfortos, a gente pode ir se acostumando. Então, não é que vai deixar de ser necessariamente confortável, mas é como se numa proporção isso fosse reduzindo. Então hoje eu me sinto, sei lá, 99% desconfortável. Conforme eu vá me expondo gradualmente, eu me sinto 1% por dia menos desconfortável com aquilo, e cada vez menos, até em algum momento o desconforto ser uma coisa que eu consigo lidar. Então, com esse desconforto aqui eu consigo lidar X%. Tá num limite tolerável para mim. Eu acho que isso acontece também, assim, com várias questões, principalmente com a questão das interações sociais. Você acha que faz sentido para você, assim, na prática? Faz, assim, eu percebi isso esse ano, principalmente porque sempre fui em eventos com o pessoal da família, sempre fui, assim, então, em momentos que eu tenho que
sair ali sem ninguém, ou que eu, de repente, eles não tiveram disponibilidade, eles falam, vai andar aí. Eu acho que houve uma melhora incrível, porque, por exemplo, poxa, no Anime Friends desse ano, andei com a galera lá, foi incrível, né? Ou o pessoal ou agora na Comic Con, né, que eu fui com o pessoal do Vale Geek assistir a pré-estreia do Senhor dos Anéis, tava ali desacompanhado, mas já é uma evolução, né? Foi praticamente as primeiras... Assim, o Anime Friends eu fui acompanhado, mas o pessoal falou, vai rodar aí. Mas na Comic Con fui completamente, né, desacompanhado. Foi, assim, o momento que eu falei, caramba, estou finalmente superando certas coisas, né? Obviamente ainda o desconforto que eu falo, putz, ia ser legal se minha mãe, se minha avó, minha prima, enfim, alguém tivesse aqui. Mas é que eu olho assim, fico feliz. Eu falo, poxa, eu tô finalmente tendo esse momento pra mim, assim, eu, de repente, os meus amigos lá do evento, o pessoal, enfim. Que legal. Nossa, que legal. A gente ter autonomia, eu acho que é uma coisa, e faz parte das nossas necessidades básicas, né? Autonomia, competência, você sentir que você por você sozinho, é seguro, né? E claro, quando a gente tem alguém que a gente ama do lado, a gente vai se sentir mais seguro. Mas é muito importante também a gente se sentir seguro com a gente, né? Nessas situações. E estando com o outro, claro, às vezes melhor ainda, né? O partilhado é bom também. Mas quando a gente precisa, ou até quando a gente não precisa, mas a gente exercita isso, acho que aumenta muito mais a autoeficácia, a capacidade da gente acreditar que a gente consegue dar conta de situações, né? Exato, isso assim, muito legal. A palavra autonomia era o que eu tava procurando e não me veio à cabeça. Então, assim, acho que você pontuou perfeitamente. A autonomia foi algo que eu percebi, principalmente esse ano, que tô bem melhor. Que legal. E é legal a gente trazer isso também, Otávio, que talvez aqui a gente tá vendo um exemplo claro de um treino de habilidades. Porque algumas coisas talvez não são inatas, né? Assim, dificilmente alguns comportamentos vêm já de forma automática. Mas a gente pode desenvolver muitos dos comportamentos. E aí entra esse treino de habilidades. Então, a cada situação que a gente se expõe, no caso que você se expõe, você tá desenvolvendo aquela habilidade. E aí vai ficando cada vez mais fácil repetir aquele comportamento, porque agora ele já faz parte do seu repertório. Então, isso é muito legal também da gente ver, assim, perceber que isso para todos nós, né? Por exemplo, para mim era super difícil estar aqui, falar em público, gravar, fazer conteúdo. Eu ainda tenho muita timidez, mas a gente vai treinando e a gente vai criando aí esse repertório, essas habilidades, ainda que não seja algo natural, assim, ainda que não seja algo espontâneo, por exemplo. Sim. Isso é super legal. A gente nota, né, a diferença Sim. assistindo o nosso primeiro total. podcast e hoje, né, assim, a gente tá muito mais solta, apesar de ainda ter umas travinhas e talvez daqui uns 30 podcasts pra frente a gente vai falar, nossa, olha, aquele podcast ali que a gente fez com o Otávio, né, a gente vai ver essa evolução. Espero estar aqui de novo daqui uns 30 podcasts pra poder confirmar isso, hein? Que legal, olha, Estará, você vê. E aí vai falar assim, Muito bom. lembra aquele primeiro livro? Foi sucesso de venda. Agora eu já tô no terceiro, no quarto livro. Olha, eu posso dar uma prévia aqui e falar. Além de próximos livros, estou traduzindo o Cântico da Escuridão, ou melhor, Canticles to the Darkness, para o inglês. Puxa, agora eu vi vantagem, hein? Que, aliás, né, uma dessas coisas que eu mais gosto é aprender línguas. Então, assim, por exemplo, língua inglesa, até um dos prefaciadores, né? Meu livro tem 3 prefaciadores. O professor Marcos, a minha avó Maria Nazaré Dória e o meu professor de língua inglesa, Elcio. Então, assim, sempre gostei muito de aprender línguas. Inglês eu descobri que eu tenho uma facilidade, eu também gosto muito de aprender a língua, os aspectos culturais, enfim. Então, tá sendo aí traduzido. Show, muito legal. E hoje você já, assim, gosta do inglês? É uma língua que você já tem familiaridade e tudo? Aí voltamos àquela questão, videogames. Meu primeiro professor de inglês foi os videogames, ainda vou falar. Foi Batman Arkham City. Minha avó comprou um dicionáriozinho daqueles infantis, mesmo bobinho. Aí o personagem falava alguma coisa, eu já ia procurar no dicionário. E assim ia. Só fui entender a história do game anos depois? Exatamente. Mas o que importa foi, de pouquinho em pouquinho eu ia tentando entender o diálogo, eu ia tentando entender aquelas palavras soltas, o que acontece se você juntar elas. E aí, né, na escola, por conta de já ter essa familiaridade, minha professora falou, você
faz aula de inglês, sim, você tem uma aptidão. E aí tentei aprender japonês, não deu muito certo por conta de não gostei do método que era me apresentado. E aí fui pro estudo da língua inglesa, né? O estudo mais orientado, né? Caramba, que legal. Nossa, eu tô ouvindo você falar como você aprendeu, então você foi juntando aprendeu as palavras, depois você foi juntando tudo no conto. Gente, isso é de uma complexidade. Porque eu com inglês, olha, sou uma negação. Preciso. Eu até hoje fiz um monte de curso, um monte de aula e nada. Você tá falando aqui que aprendeu com videogame e fala, meu Deus do céu, meu sonho. Meu também. Sabe aquele meme? Meu sonho, é o meu sonho. É o meu É o meu sonho falar inglês assim. Tanto que... Conseguir absorver. O inglês eu percebo que tem mais a facilidade, né? Incrivelmente, que nem eu entendo muito, mas espanhol pra mim é absurdamente difícil em comparação com o inglês. Mas também eu já tive experiência com outras línguas, né? Já cantei em italiano, né? Atualmente eu tô escutando bastante música finlandesa por influência do Sam Lake, né? Diretor de Control, Alan Wake e Quantum Break, né? O cara é um gênio, um dos maiores gênios artísticos de hoje em dia, ao meu ver. Caramba, que legal. Então você canta também, é isso? Fiz aula de canto durante um tempo, mas agora eu parei, né? Infelizmente não consegui ter tempo pra isso. A rotina tá muito corrida, mas eu fiz aula de canto durante um tempo, né? Que legal. Sempre gostei dessa área artística. Quando eu era pequeno, eu pintava, né, os quadros. Tanto que esse era um dos meus meios de extravasar. Então eu pintava lá a casa, pintava os cachorros que tinham. E sempre foi meu meio, né? Tanto que lá em casa, minha avó pendurou um dos meus quadros, né? E tem lá guardado minhas telas. Que legal. Eu era uma versão masculina e jovem da Iris Von Everett, de Witcher 3. Então você é envolvido com as artes, assim, né? Como tu tem então canto, a pintura, Artístico. O cosplay, que é arte pura, né? Totalmente, né? O cosplay, né? Não só assim, eu acabo não fazendo tudo, né? Tem horas que eu acabo terceirizando, né? Ou por não ter prática, ou por não ter maquinário. Mas, poxa, tem roupa que eu faço e tem a parte do play, né? Da atuação. Tanto que me perguntaram, né, uma vez, você faz cosplay para fugir como meio de escape? E eu me peguei pensando nessa pergunta esses dias. Eu falei, eu acho que não como um escape da minha vida, porque no geral eu sou uma pessoa muito bem resolvida. Obviamente, né? Como todo mundo, queria que isso fosse melhor, queria que isso fosse diferente. Mas no geral, uma pessoa bem resolvida. Mas eu acho que é um método de escape do dia a dia, né? Dessa monotoniedade do dia a dia. Porque, poxa, aqui eu sou o Otávio cosplayer, o Otávio poeta. No cosplay eu sou Johnny Silverhand, o maior rocker boy de Night City. Eu sou Alan Wake, autor best-seller. Sou Scratch, a personificação da escuridão, o coisa ruim. Caramba, que legal. Não, adorei, assim. E pior que é uma boa analogia, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Que no cosplay você pode, na verdade, se transformar naquilo que você quer. Quem você naquilo quiser, que você né? deseja Então, ser de fato. Aí Isso é que muito vem a legal. parte do play, né? Porque a palavra cosplay, a etimologia dela é costume, né? No inglês, fantasia, e play, de atuação. E aí, costume play. E aí, junta com o pessoal, então o pessoal vem falar com você como os personagens dele, você vai falar como seu personagem. Então, assim, é algo, um escape do dia a dia monótono, entendeu? Sim. Porque são geralmente 4, 5 dias de evento, mas são 5 dias dali vivendo ao máximo. E como que são esses eventos, assim? O que acontece? Assim, eu tô te perguntando porque eu não tenho ideia. Eu até tô dando risada, porque assim, eu tô vendo que eu não entendo nada sobre isso, entendeu? Então, se você puder falar um pouquinho, explicar, assim, como que funciona, assim, como que é esse mundo e tudo. Então, evento varia muito, né? Geralmente tem os maiores, né? CCXP, que é a Comic Con Experience, que foi esses dias, inclusive. Tem BGS, tem Gamescom, e aí tem os que são um pouquinho menores, né? Então tem, por exemplo, o Upinho, né? Lá em Santo André, tem o SBC All Stars, então varia muito dos eventos. Os maiores, eles conseguem trazer empresas gigantescas, então você vê CD Projekt Red, né? Que é uma empresa que eu tenho muito carinho, né? Eles fizeram Cyberpunk e Witcher 3, que é o meu jogo favorito de todos os tempos, então assim... E também um pessoal muito gente boa, né? Que eu conheci os desenvolvedores, né? O pessoal lá da empresa que veio da Polônia, então, o inglês já me abriu essa porta. Não somente socializar, como socializar com pessoas de outros países, né? Me socializei com o pessoal lá do CD Projekt Red.
Então, assim, eles trazem aquelas empresas. Então, você vê CD Projekt Red, Nintendo, Xbox, PlayStation. Essas duas últimas não têm aparecido muito, mas tem essas empresas grandes. Aí tem os cosplayers, tem os artistas. Os eventos menores, eles não têm essa capacidade de trazer essas empresas porque as empresas acabam não achando interessante. Mas tem os artistas, tem as lojinhas ali, tem os cosplayers, tem quem só vai pra passear. E aí, quando você entra ali num personagem, ou quando você escolhe ali um tema, enfim, você tem alguma parte de atuação, você precisa agir, se comportar como aquele personagem que você escolheu? É personagem que fala? Uhum. Ah, tá. Então, depende muito do cosplayer, né? Tem gente que coloca fantasia, mas continua, digamos que, com a sua personalidade. Tem gente que abraça totalmente. Obviamente, em um concurso, uma apresentação, um desfile, eles vão exigir que você interprete, mas no geral, assim, vai muito do cosplayer, né? Eu tenho mais essa mania de, por exemplo, numa introdução alguém fala, vamos tirar foto comigo, eu falo, aí eu respondo no personagem, né? Mas, ou se é alguém que eu tenho mais intimidade, que aí a pessoa, de repente, a gente combinou de usar do mesmo universo ali, e a gente se conversa como se fossem os dois personagens, né? Mas depende muito. Tem pessoas que gostam só mais dessa parte do visual, e tem pessoas que gostam de ter a vivência ali, enfim, entrar no personagem mesmo, né? Perfeitamente. Legal. E você pode, assim, não tem uma regra. Você pode escolher o que você se sentiu mais confortável. Com certeza, né? Inclusive, isso dá muita polêmica, mas assim, cosplay não importa a idade, não importa seu tipo corporal, não importa absolutamente nada. Você é livre para escolher o que você tem mais vontade. Então, se você gosta ou não do personagem, se você conhece ou não, de repente acha só o visual atraente ou só gosta da personalidade, fica aí a escolha do cosplayer. Escolha do freguês. Legal. Que legal, que legal. E falando sobre o teu livro, né, um pouco mais a fundo, quanto tempo demorou, assim, o processo de escrita, de edição, até a publicação, assim, o processo inteiro, né, como funciona? A escrita foi um mês, foi bem rápido, assim. Mesmo. Da minha parte foi um mês, né? E aí depois eu mandei pros prefaciadores e daí veio o prazo deles, né? Mas geralmente eles levavam 1-2 semanas, né? E aí depois eu passei o mês de junho inteiro tentando procurar uma editora, né? Inclusive, acho que depois vale falar um pouco do mercado editorial em si, mas aí achei editora, algumas falaram, agora é você, né? Vai fechar ou não? Aí fechei com a Flive e aí foi mais ou menos um mês para cada coisa. Um mês para diagramação, para revisão, briefing, capa. E agora, né, foi a pré-venda e a partir do dia 24 ali mais ou menos já vão ser enviados, né? Porque pré-venda é a pré-venda. E tem brinde para quem comprar. Que legal, que legal. E já tem algum... Dá pra comprar pelo site ou pelo seu Instagram? Como é que funciona? Já deixa aí também a dica. Pra quem quiser comprar, site da editora Flive, Cânticos da Escuridão. Mas eu botei o link direto ali na minha bio, no meu Linktree. Aliás, né, Linktree que tem Twitter, Instagram, link de compra do livro e tem também meu Media Kit aí, caso alguém queira me contratar. Que show. Que legal. Tá bem preparado, Otávio. Gostei. Só preciso atualizar o Media Kit, ainda falta ali a parte de escritor. Sim. Mas é isso aí, tá preparado. Sim. E o que você espera que os seus leitores sintam? Ou qual a mensagem que você pensa em transmitir, que você quer transmitir com o seu livro? Eu construí esse livro de forma que o leitor possa se enxergar ali. Não escrever esperando ser um self-insert, né? Quando o próprio autor se insere, mas acaba que algumas coisas, infelizmente, outras felizmente, acabaram acontecendo comigo. Então, assim, eu deixei o livro bem subjetivo, de forma que, por exemplo, o personagem, ele vai cada um dos leitores. Beleza, ele é personificação de alguém tóxico, de alguém mau caráter, e eu deixei ali pro leitor identificar alguém na tua vida. Então, assim, a construção de cenário de personagem eu deixei bem ambíguo pro leitor poder ver aquilo na vida dele. Caramba, que interessante isso. Então, assim, talvez um livro
do qual as pessoas podem se identificar, assim, se conectar com a escrita e acessar algumas emoções, vivências, sentimentos? Seria mais ou menos isso? Perfeito. Essa foi a intenção e tanto que um dos prefaciadores, né, o Elcio, ele colocou, é um livro que se você lê em momentos diferentes da tua vida, você vai ter uma percepção. Então, assim, eu não diria que esse livro é aquele livro loop. Esse livro não é um loop, é uma espiral. Ou Caramba, seja, que profundo, né, isso? Uhum. Obrigado, Sanley, que roubei essa frase dele. Foi. Então, cada vez que a pessoa lê, ela vai ter uma experiência diferente, dependendo de como ela está naquele momento? É a intenção. Então, assim, a pessoa que tá vivendo um momento mais triste da vida vai se identificar um pouco com a parte mais triste, né? A perda da musa, por exemplo, no capítulo que fala sobre, né, poemas, cânticos à musa, alguma coisa assim. Ali vai se identificar. Alguém que tá com raiva vai identificar bastante com o primeiro capítulo, que é só Cânticos de Escárnio e Maldizer. E aí, o livro, ele conta uma narrativa de uma história ou ele é... Não sei se dá pra dar esse tipo de spoiler ou não, ou só realmente a gente pegando, lendo, tirando nossas próprias conclusões. Não sei o que você pode falar nesse sentido. Tem uma história ali por trás, tá até meio escancarada na contracapa, porque fala, coloca o resumo da história na contracapa. Fala, não tá muito afim, mas tudo bem, né? Pra ser mais rentável, assim, vender mais. Sim. Beleza, então, assim, quem quiser dar uma olhada lá no site da Flávia, então, assim, ele meio que conta uma história. Mas aí já é interessante um ponto que eu esqueci de falar, que é o meu modo de escrever. Eu tô aqui escrevendo um poema, vamos lá, Cantiga de Escárnio e Maldizer. Aí me veio a ideia de escrever um poema romântico, já taco ali na frente. Só que aí me veio a ideia de escrever um poema sobre algum lugar. Aí eu já vou. Então, o problema mais difícil desse livro, acho que foi a formatação pra mandar pra editora. Nossa. Porque eu tive que pegar um arquivo novo, exportar cada poema em uma forma que ainda fizesse sentido, porque eu vou escrevendo solto. Eu brinco que tem justamente um poema que fala sobre isso. Eu vou escrevendo, tem ideia pra um, vou pro outro. E aí não sigo linha de raciocínio nenhuma. O que vem é pro papel. Caramba, que legal. Então é uma inspiração mais livre, assim, né? Uma expressão livre. Veio e você escreveu. Não tem... não segue uma linha temporal, cronológica, lógica. Não. Mas as inspirações, obviamente, né, vêm ali do período que eu escrevi. Então, você vê muita coisa de Edgar Allan Poe, da cantora Poe, desse outro referencial aí que eu tô deixando. Tem até agradecimento para as pessoas responsáveis pela obra que mais me inspirou. Aí eu quero ver quem vai pegar, provavelmente depois do programa. Eu dei muita dica aqui, então alguém vai perceber. Que legal, que legal. Tem até um nome pra isso, que agora eu não tô lembrando, que eu sou péssima pra... Não vou nem tentar arriscar. Mas é que eu Easter egg. Isso aí mesmo. Gente, vocês estão falando várias palavras em inglês, eu tô perdida. Eu nem arrisco a falar, mas Nossa. é isso aí mesmo. Easter egg é quando tem uma surpresa ali. Então, por exemplo, você vê num jogo que tem, sei lá, uma frase usada em outra obra, seja um livro. Então, assim... Tipo as referências. Entendi. Você fala, só quem assistiu aqui sabe. Sabe? Só quem entende. Só quem viu, tipo... Pescou. Ali eu nem sei se é muito easter egg, porque eu botei a inicial do primeiro nome e do sobrenome. Então, assim... Quem conhece vai matar na hora. Que legal, que legal. Mas assim, é pra quem gosta de ler que vai entender, pra quem é gamer. Ah, tá. Vai pegar na hora. Eu tô contando com isso, porque tá muito escancarado. E de que tipo de jogos que você gosta? Vamos lá. Jogo. Eu gosto sempre de jogo single player. Tanto que o pessoal fala, joga alguma coisa online? Não. Nem pela questão de socializar, é porque eu vejo o videogame como uma arte. Então, assim, eu prefiro focar num jogo com uma direção de arte muito agradável, com uma história profunda. Então, aí, nesse meio que entra, ao meu ver, né, Witcher 3, que é, pra mim, o melhor jogo que tem, né? Mais um da CD Projekt Red, que tem uma história incrível, né? Um nível de poder que você sente o bruxo, né? Geralt de Rivia, que é baseado nos contos, né? Do polonês Andrzej Sapkowski, né? O Wiedźmin. Que você sente aquele poder, você vê usando assim magia numa era medieval. Tem o Cyberpunk, que a melancolia por trás daquela história, teu personagem tá com um biochip que tá com a alma do Johnny na cabeça, é como se ele tivesse com um câncer na cabeça, então é correndo contra o tempo, fazendo amizades, vendo a morte, a destruição, e como é ambientado numa cidade futurista, é muito fácil de se ver aqui, por exemplo, em São Paulo, né? O próprio criador, né,
de Cyberpunk, o Mike Pondsmith, ele falou, as 2 cidades que mais se assemelham ao Night City, que é a cidade de Cyberpunk 2077, é São Paulo e Rio. E Alan Wake 2, né? A série Alan Wake, melhor. Porque, poxa, fala de um escritor, né? Então, assim, é um personagem que eu mais me identifico, porque, poxa, o cara é um escritor, gente. Então, rola uma identificação. Isso é bem legal, né? As coisas que a gente gosta, normalmente é isso. A gente tem uma identificação com a gente. Um dos personagens que eu faço, né? Tanto que o terno que eu tô usando aqui é do Alan. Dá pra perceber pelas ombreiras. Ombreiras não, cotoveleira. Que legal. Se inspirou. Muito legal. Muito bom. E falando sobre essa inspiração toda, né, do livro e as dificuldades que, de repente, o autismo possa ter te trazido, né, com questão das relações, das interações e aquilo que você foi transpondo ao longo desses anos aí, desde que você recebeu o diagnóstico, se você pudesse dar uma mensagem, né, para outras pessoas autistas, algumas que talvez já receberam o diagnóstico, outras que vão assistir esse podcast e falar, caramba, eu tô me identificando aqui com coisas que o Otávio tá me trazendo e tal, e que de repente vai buscar tratamento ali. Que mensagem você gostaria de trazer para essas pessoas no sentido da sua superação diária, né? Porque eu entendo que não é uma coisa superada, assim como ninguém supera as coisas de uma hora para outra na vida, a gente vai superando as nossas dificuldades e transpondo. O que você gostaria de deixar assim como mensagem nesse sentido? Bem, a relação entre o livro e o autismo, como você mencionou, é mais pela questão de, por não ser uma pessoa muito sociável, eu passava a maior parte do meu tempo o quê? Fazendo atividades que não necessitam necessariamente de ajuda. Então, assim, ler, escrever, jogar videogame, pintar. Então, assim, teve essa inspiração, tive essa área muito forte que acaba impactando no livro, né? Muito construção de repertório cultural. Né? Repertório cultural é algo, acho que é essencial para se escrever, né? E pra quem tá vendo aí, eu acho que seja você mesmo, assim, vão falar, você é autista, tem que mudar isso, tem que fazer isso. Não, seja você mesmo, não ceda a pressão de ninguém, porque assim, o normal, eu não gosto dessa palavra normal, normal pra mim é um conceito criado que não faz sentido. O que é o normal, assim? Seja você mesmo. E, assim, não vou falar não ligue pros outros, porque é impossível você viver você mesmo, por você mesmo, sem pensar nos outros. Mas não leve certas opiniões pra si. Seja você mesmo. Muito papo de coach, mas, enfim, não, é perfeito, desculpa aí, gente. Perfeito. É Foi super ótimo o que eu acredito, a gente, né? Super acredita Em todo nisso. episódio a gente trabalha um pouquinho isso, não liguem pro que as pessoas estão falando. No final das contas, são só pensamentos. No final das contas, eu acho que mais do que se importar é pra quem você dá esse poder, na verdade. Pra quem que... você sofre se você der liberdade pras pessoas. Se você cortar um negócio no início, a pessoa tende a parar, né? Não vou falar que para. E assim, dá trabalho, já dá trabalho ser a gente, genuinamente, naquilo, né, dentro do genuíno que a gente pode ser socialmente falando. Não ser a gente para poder realmente agradar ou para poder atender uma expectativa dá muito mais trabalho, assim. E ainda não é uma garantia que a gente vai agradar, porque se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quem dirá nós, réis mortais, para poder agradar. E a gente vai ser julgado. A gente é julgado por ser um padrão, a gente é julgado por não ser um padrão, a gente é julgado por não ser padrão, mas se encaixar no padrão, enfim. Aí é uma vão coisa ser julgados de qualquer jeito, né? Porque é difícil, uma coisa que eu percebo, né, no autismo, o julgamento, né? Não por ser autista, digo o julgamento que a gente tem, que, por exemplo, a gente muitas vezes pode não perceber ironia ou algum julgamento, coisa assim, né? Então, complica, mas, de fato, assim, vão julgar sempre, mas seja você mesmo e, assim... Julgue e faça o que você julgar certo, não o que dizem aí. Então, uma ótima mensagem, muito boa. Muito bom. E aí a gente vai deixar até pro pessoal, a gente vai deixar uma foto com link, com todas as informações do livro do Otávio para vocês. Quem tiver interesse, quem gostou, ele já tá na pré-venda, é isso? Já tá na pré-venda. Ali, previsão de envio dia 24 de janeiro. Então, eu vou aproveitar e fazer um marketing aqui. Faça o teu marketing, Estamos gravando esse episódio um pouquinho antes do Natal. Não compre só um presente de Natal, seja pra você, seja pra pessoa que tu gosta. Já compra um presente de ano novo pra abrir o ano. Você compra pra você, você já paga, já esquece que comprou, aí vai chegar lá, olha, um livro, e ainda tem brinde. Ou pra pessoa que você gosta, você chega assim, ó,
Pra começar o ano bem, toma um livro de poesia. Que delícia, Show. maravilha, gente. Ó, quem quiser dar Otávio, aqui você pra já gente, pode fica à trabalhar na área de vontade. marketing. Muito Eu vou te bom, né? contratar pra você me dar umas aulas de marketing, Otávio, porque assim, Sensacional. muito bom, maravilhoso. Tenho certeza que serão muito boas suas vendas. E ó, pela bagatela de R$30. Hoje em dia, com o preço das coisas, R$30 não dá pra comprar muita coisa, não. Então aproveita e compra o livro. Sim, Com show. certeza. Nossa, muitos aprendizados aí nesse livro. A gente já vai garantir nosso Não, exemplar. Com certeza. Né? Então, vai ser muito bom. E você que está nos assistindo, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. A opinião de vocês é muito importante para a gente poder saber se a gente está no caminho certo e sempre trazendo temas aí que falem a sua mente, ao seu coração. E a gente está muito feliz aqui de ter recebido o Otávio, um querido, nossa, nos inspirou aqui, Isso. principalmente na espontaneidade, porque é uma das minhas coisas que eu trabalho bastante, né? Os meus pacientes sabem bem disso ali, meus amigos e família também. Então é uma inspiração, assim, a tua espontaneidade, a tua superação diária nesse sentido, muito legal. Ah, que isso, eu que fico honrado, né? Tanto que eu fico com muita vergonha quando falam, Otávio, quando falam, não sei o que e tal. Eu me sinto envergonhado porque, poxa, eu sou mais um como qualquer um que você vê aí andando na rua, como qualquer um que tá andando no carro. Mas eu fico muito feliz de estar aqui, é uma honra estar participando desse podcast. E, olha, muito obrigado, né, por me receberem. Nós que adoramos, Otávio. foi Mas muito é sim bom. uma inspiração, tua história, Sim. o fato de tantas habilidades, você é um artista, então é uma inspiração para completo. muitas pessoas. Não é uma pessoa normal, não, porque poucas pessoas têm esse talento. Exatamente. E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo para vocês e até a próxima. Um beijo. Até a próxima.